Então fala, senhores, beleza? Aí, continuando o vídeo sobre os 50 fatos sobre mim, agora a parte 2, né? Eu vou continuar aqui nos fatos que eu elenquei, né? E aqui continuando, agora acho que seria talvez o 31º ou o 30º, enfim, não lembro direito exatamente qual era a contagem, mas diz assim, prefiro Titus a Friends. Friends, pra quem não sabe, era um seriado de comédia ali, mais anos 90 e acho que começo dos anos 2000, e faz tempo já, acho que já acabou, mas tinha um outro seriado chamado Titus, que era da Fox, se não me engano, que eu achava bem melhor que Friends. Friends eu não gostava muito. E eu gostava bastante do Titus. É, esse outro fato que algumas pessoas podem até não gostar, né? Mas eu prefiro Mario a Sonic, né? Eu acho o Mario um pouco mais legal. Acho que o Sonic você. Ele talvez tenha até um gráfico mais bonito que o Mario, só que eu acho que o Sonic você não tem tanto controle do personagem na fase. Porque você vai correndo, vai correndo, vai correndo, é como se você deixasse um monte de coisa para trás. Então o Sonic para mim ele não dá uma sensação de completude, vamos dizer, diferente do Mario, que também você pode deixar muita coisa para trás se você quiser, mas dá para pegar, tipo, o jogo é mais pausado, você passa uma parte, daí para um pouquinho, depois vai, pula, passa umas para dá uma parada, onde você quiser parar, você dá uma parada. O Sonic é muito dinâmico, né? Você tem que ir correndo o tempo inteiro, dá uma impressão que o jogo é bem mais rápido. Embora haja um fato interessante que fizeram, se não me engano, naquele canal, não sei se eu falei sobre isso, no Game Theory, eles provaram que, em pelo menos acho que no Mario 1, se você terminar a fase correndo, o Mario é mais rápido que o Sonic, acho que em comparação com o Sonic 1, do que aparentemente parece, né? Porque dá a impressão que o Sonic é muito mais rápido. Mas eles provaram que no Mario 1 não. Se você terminar boa parte das fases correndo, com o personagem acelerando, o Mario é mais rápido que o Sonic, pelo menos naquele jogo. Naquele jogo, né? Então é um fato diferente. Mas o que prefiro mesmo, a título de jogo de aventura, é Donkey Kong. Donkey Kong Country, pra mim, cara, é o jogo, cara. Crash também, mas acho que o Donkey Kong talvez me seja mais nostálgico. Outro fato é, no geral, não tenho bandas e músicos favoritos. Eu acredito que seja já o 33 ou 29. O fato que eu não tenho bandas e músicos favoritos. Ali na minha adolescência, um pouco, eu gostei um pouco daquela banda Karnak. Mas eu também ouvi poucas músicas deles, mas eu achava uma banda legal, meio alternativa. E hoje eu não vou dizer que eu tenho uma outra música de um artista, uma outra música de uma banda, mas eu não tenho estilo de música preferido. Talvez eu tenha o gospel pela minha religião, mas e músicas de videogame pela minha preferência. Mas eu não sei se tenho nenhuma banda preferida ou mesmo estilo de música preferido, com exceção do gospel, por causa do conteúdo normalmente. Né? Fato interessante, não sei se vou elencar aqui, já praticamente conta como fato. Um dos melhores CDs evangélicos, não, nem CD evangélico, CD de música gospel, não necessariamente evangélico que eu escutei, foi um CD católico. Se não me engano, o nome do CD era Grupo Canção Nova. Era um baita CD, um baita CD. Não devia, acho que, olha, devia ter umas 12 faixas no máximo. Talvez um pouquinho mais, não lembro. E era muito bom o CD, cara. E é católico, se não me engano é católico. Outro próximo fato, sempre gostei muito de televisão e videogame. Computador, não muito. Eu acabo precisando, ou em outros momentos da minha vida, eu precisei usar bastante computador, mas não é a minha preferência. Assim, eu prefiro mais videogame. E ainda gosto de assistir televisão também, mas também não é aquela preferência. Eu já fui bem mais viciado em televisão. Na época, talvez ali nos anos 90, inclusive, acho que tinha, vamos dizer assim, uma melhor programação, ou era mais fácil você encontrar programas bons naquela época. E ainda tinha manchete também, né? Mas assim, as minhas preferências sempre foram televisão e videogame, hoje mais videogame. E o computador sempre ficou talvez um pouco de lado, mas por necessidade eu tive que usar muitas vezes, inclusive hoje com a internet, né? Até o próprio YouTube. Mas não digo que é a minha preferência, cara. Apesar de eu usar bastante. Próximo fato, as melhores aberturas e encerramentos de anime, essa acho que eu posso ter falado em algum lugar, são de Inuyasha, cara, que é um desenho que eu não gosto, bicho, mas as aberturas e encerramentos são muito boas, cara, as músicas são muito boas. É impressionante, impressionante. Eu não acho. Cavaleiros tem algumas aberturas legais, encerramentos legais, mas ainda não digo que é aquela coisa. Dragon Ball eu não gosto muito daquela primeira música do Shala Red Shala, né? Que é uma música clássica, mas eu não. Já é clássica, eu digo, no mundo cult, né? No mundo nerd, entre aspas, já é uma música clássica, mas eu. Não no estilo clássico, mas no estilo musical clássico, mas ela é uma música clássica porque as pessoas conhecem, né? Já se tornou uma música clássica
a Xala Retchalá. Mas eu acho ela meio perdidinha, cara. Eu não acho ela muito legal. Ela não tem muito a ver com as coisas, assim. As músicas de Inuyasha, elas têm... Elas às vezes talvez sejam um pouco forçadas, e elas têm até um pouquinho a ver com anime, mas elas são muito bonitas, elas são muito poéticas. E em ritmos muito legais, cara. E tem só pra brincar, mas tem o ritmo da música que eu acho legal, e daí eles colocam uma voz meio infantil por trás, só que meio grave. Tipo, dá a impressão que o adolescente tá mudando a voz, né? E daí é muito legal. E aí o ritmo da música é assim. Então eu acho muito legal. Eles têm uns ritmos muito bons, assim. E eles fazem umas letras muito poéticas. Às vezes fica um pouco forçado, mas são lindas as aberturas e os encerramentos. São lindos, lindos, lindos. E também bem desenhados muitos deles. Então, parabéns para o Inuyasha por ter feito, vamos dizer, produzido alguma coisa de bom, né? Que eu acho que o conteúdo, não que o conteúdo seja ruim, totalmente ruim, não, é um desenho que teve a sua audiência, teve o seu público. Eu respeito, é uma referência da minha geração. Eu tinha, na época que começou a se exibir no Brasil, eu tinha 16 anos, talvez um pouco menos. Então é um negócio respeitável, não posso jogar no lixo, né? Mas não é o meu anime preferido de longe, mas realmente eu tenho que reconhecer que as aberturas e encerramentos são absolutamente espetaculares. Deixando no chinelo outros desenhos. Até Samurai X, que é o meu favorito, eu acho que não tem aberturas. Os encerramentos são muito bons, mas as aberturas não. A terceira abertura até vai, mas as outras duas eu não acho tão boas assim. É legal que você tem a apresentação dos personagens, mas a música não é bem aquilo. Eu entendo o objetivo do autor, talvez de ter escolhido, ou ter pessoas que ajudaram ele a escolher aquilo, para representar a história do Japão e músicas que mais ou menos representam aquela cultura. Então isso até faz sentido, mas não que aquela música seja tão legal. A música da segunda abertura do Samurai X não é tão legal. Aproveitar e falar sobre isso, né? A primeira música ela também não é tão legal, mas ela tem um solo de guitarra legal, mas ela também não é aquela música, né? Então eu não sei, eu acho que às vezes a animação da abertura até é legalzinha, mas eu ainda acho que no Inuyasha prende mais você, né? Acaba sendo mais nostálgico por causa disso. Porque são melhores, são músicas muito poéticas, assim, principalmente as versões em português brasileiro. Né? Fá 30, aqui 33, mas já deve estar no 35 aí, né? Eu não sei se eu já falei isso antes, ou algum fato parecido. Eu sou socialista, né? Mas eu acho quase impraticável, realmente. Alguns vão criticar, já falei isso no vídeo, mas é sempre uma utopia. Sim, é uma utopia, uma coisa que eu acho impraticável, mas eu não acho que seja necessariamente um objetivo da humanidade, justamente porque eu acho impraticável. Então, apenas acho que seria muito mais fácil se assim fosse executado. E, eventualmente, em outros momentos da história da humanidade, você tem, tirando talvez aí a Rússia, essas coisas mais violentas, momentos em que o socialismo mais ou menos deu uma engatinhada, mas às vezes apenas com parcelas da doutrina socialista. Então você nunca teve uma doutrina socialista total. E de qualquer forma, isso jamais poderia ser colocado em prática por meio de uma sociedade, ou de um governo, vamos dizer, de um governo manipulador, né? Que tirasse dinheiro da população, ou não necessariamente dinheiro, caso não tivesse, mas bens da população, nutrientes, entre aspas, deixasse o povo passar fome, e buscasse tecnologia. Isso não adianta. Isso aconteceu, mas isso não existe. Não é isso que seria literalmente a doutrina socialista. Por mais que talvez, eu já falei isso, pode ser que tenha havido objetivos ocultistas por trás da obra marxista. E daí, eventualmente, outras pessoas vão até tentar ridicularizar isso, mas eles só vão poder ridicularizar, acho que o socialismo, em alguns aspectos da obra, mas mais nos aspectos práticos, porque nos aspectos teóricos não tem muito o que falar. Vai ter que se adaptar à economia. Não, porque a economia, pelo menos eu entendo no modo socialista, já falei sobre isso em outro vídeo, que a economia que teria que se adaptar ao ser humano no que se refere ao princípio da igualdade, que é humanamente inventado. Então não é o ser humano que estaria se adaptando à economia, não vejo dessa forma. 34, eu não gosto do capitalismo, mas praticamente é um mal necessário. Se você realmente levar em consideração a maldade humana, não tem como... mas o capitalismo é um sistema bom. Não necessariamente. Ele gera alguns resultados que acaba permitindo que algumas pessoas, talvez um pouco mais espertas, lucrem mais e eventualmente só sejam, entre aspas, capturadas ou descubram que ela fez alguma coisa errada muito tempo depois. O capitalismo acaba permitindo esses gargalos.
Mas o que talvez tenha uma certa justificação capitalista, se a gente for pegar talvez na Bíblia, uma história que eu vou citar, embora talvez não tenha totalmente a ver com isso, mas, por exemplo, aquela pessoa que, entre aspas, esconde o seu talento, e daí, como ela não usou o talento dela da melhor maneira possível, isso seria passado para outra pessoa, que eventualmente usou o talento melhor, então essa pessoa vai enriquecer muito mais porque ela soube usar os seus talentos ou as suas habilidades de uma maneira mais própria do que a pessoa que acabou escondendo seu talento e não quis usar porque tinha medo de que fosse ceifado por qualquer motivo. Então isso, entre aspas, poderia justificar o capitalismo, porque teve uma pessoa que decidiu acumular mais e usar mais esses talentos, entre aspas, para o bem, em comparação com outras pessoas que talvez de repente não tiveram coragem, esconderam os talentos e daí teriam que ser mais empobrecidas. Né? Se é que isso justifica o capitalismo, mas poderia ser uma ideia. Né? É apenas uma ideia, não que essa seja a verdade absoluta sobre o tema. Mas dá a impressão, às vezes o capitalista pode ser que ele esteja correto, talvez até mais próximo de Deus, porque ele usou aquele talento da melhor maneira possível, vamos dizer assim. Inclusive conseguiu lucrar mais talentos, vamos dizer assim. Talento vamos chamar de uma moeda. Ele tinha uma moeda, quando investiu, ganhou 10. Então, outra pessoa tinha uma moeda, ganhou lá uma moeda para investir, não investiu, guardou porque tinha medo de perder e aí acabou perdendo essa moeda por cara que tinha ganho mais moedas. Porque o dono, quem tinha dado a moeda, não viu que essa pessoa que escondeu a moeda lucrou nada. Ela não usou a moeda para nada. Então Deus, vamos dizer assim, nessa parábola, não seria conivente com essa atitude e tiraria essa moeda dessa pessoa, esse talento, para dar para aquele que investiu mais, que lucrou mais, que arriscou mais. Se isso, de alguma forma, pode justificar o capitalismo, mas eu acho que mesmo assim teria que ter freios. Né? A economia não pode ser interpretada, ou mesmo o que eu chamo de financismo, né? Não pode ser interpretado como um fim em si mesmo. Outro fato, eu fiz extração de um dente no céu da boca, que nasceu uma vez no meu céu da boca, quando eu era criança, e 4 dentes do siso. E embaixo de um deles tinha uma bola de sujeira, que teve que ser extraída. Próximo fato, já fiz cirurgia na mão na época em que eu fazia taekwondo. Eu quebrei a mão porque uma das provas, que eu acabei não passando nessa, ou passei, não lembro se eu passei exatamente nessa, a gente tinha que quebrar algumas madeiras. E daí nessa meu mindinho quebrou e daí eu tive que fazer uma cirurgia. Acho que porque eu deixei muito tempo sem tratar minha mão da maneira adequada. Foi feito uma tala, não adiantou muito. Aí, inclusive nem sei se foi uma boa ideia do médico, mas enfim. Aí depois, por causa disso, talvez por causa desse, entre aspas, mau tratamento, eu tive que fazer uma cirurgia. Mas, enfim. E antes disso, isso eu estou tentando lembrar, alguns anos, porque isso foi em 2008 ou 2007, eu não lembro. Acho que foi 2008. Aí eu tive que, anos antes, acho que 15 anos antes, 93, eu quebrei meu pulso, eu não precisava fazer cirurgia porque eu engessei. Próximo fato, pelos meus cálculos, somando várias viagens, essa é interessante. A outra também é. Passei cerca de 2 anos só morando em praia. Se você for contabilizar todos os feriados que eu passei em praia, todas as férias de final de ano, eu acho que eu morei 2 anos em praia, assim, contabilizando tudo. Claro que não foi tudo seguido, né? Mas teve uma vez acho que eu passei 3 meses na praia em umas férias específicas. Então se eu for contabilizar tudo, pelos meus cálculos, deu cerca de 2 anos morando em praia. E ainda pode ser que eu eventualmente viaje mais e esse lapso de tempo pode até aumentar. Próximo fato, eu não gosto muito de praia, apesar de ter que ter passado muito tempo lá. Talvez com o videogamezinho, quem sabe, a gente releve mais aí. Com o videogamezinho ali do lado, até acho que vai, mas no geral não sou muito de praia, não. Principalmente se for cidade praia com muito prédio, assim, muito grande aí, não, sei lá, dá uma sensação de que é mais do mesmo, tipo, eu já tenho isso na cidade, entendeu? Mas eu não sei explicar talvez totalmente por que eu não gosto. Próximo fato, eu também não gosto muito de café, cara. No geral. Com exceções, talvez se você misturar ali alguma coisa, um leite condensado e tal. Eu tomo por necessidade, às vezes porque é a única coisa que tem para tomar. Eu já tomei alguma coisa antes, já tem café, vamos tomar café. Mas eu, no geral, não curto muito não, cara. Eu acho muito amargo. É meio puro, então é intragável, não tomo. Minha série de filmes favorita é Rock. O outro fato interessante, que eu estava fazendo um cálculo esses dias. Ela já vai com 45 fatos. Eu estava fazendo um cálculo esses dias. Eu não sabia disso, mas eu assisti praticamente uns
150 filmes, cara, pra mais. Talvez entre 150 e 200 filmes, cara. Eu não sabia. E eu não sou muito cinéfilo, cara. Eu não, porque a impressão que eu tinha, cara, é que eu não tinha assistido nem 50 filmes. Aí eu fui contabilizando no papel, assim, poxa, eu assisti isso quase bem mais que 100 filmes, cara. Então eu não tinha essa imagem. E eu não sou muito cinéfilo, não, cara. Mas ainda eu acho que a minha série de filmes que mais me impactou assim foi o Rock Balboa. Acho que foram praticamente 7 filmes feitos, 6 filmes do Rock, um outro filme Creed, que é do filho do Apollo, que era um dos, entre aspas, inimigos do Rock. Mas depois ficou amigo. 42. Entre outros, eu acho que é possível, claro, esse é outro tema, é possível você fazer boas adaptações de videogame para cinema, né? Você tira o jogo e joga na tela do cinema. Tem como fazer, e até agora, das que eu vi, cara, a melhor foi Silent Hill. Silent Hill é um filmaço, é um filmão. Pra quem não assistiu, se desejar assistir, cara, é um filmaço, cara. Embora ele talvez não seja aquele filme de terror, mas ele tem momentos que assustam, tem momentos de suspense, mas eu ainda acho que ele não tem talvez tanto jumpscare. Mas ele tem assim coisas que impressionam, assim, fazem, e a própria história faz você pensar. Talvez até, entre aspas, em alguns sentidos bíblicos, né? Uma alegoria, né? Poderia também ser considerada. De certa forma, tava vendo Alice no País das Maravilhas, também dá uma certa intenção, uma certa tonalidade, né? O próximo fato, apesar de não concordar com essas pessoas em muita coisa, não sei se em tanta coisa, mas em algumas coisas, pelo menos. Minhas maiores influências no YouTube foram o Zangado e Spoonie, cara. Spoonie é um youtuber americano, ele talvez não, ele faz acho que mais vídeo ainda pro YouTube, ele faz mais gameplay hoje. E ele já fez bastante vídeo assim de análise de jogos também antes. E às vezes até coisas bem paralelas, assim, aqueles jogos de rádio que não é necessariamente videogame, que você só tem que fazer opções de apertar no botão do rádio, assim. E ele é um cara que me influenciou bastante, e o Zangado também, apesar de não. Eu fiz um vídeo criticando algumas coisas no Zangado, mas ele foi, de certa forma, um youtuber que me inspirou em parte, assim. Eu acho que o trabalho, realmente, esse trabalho de análise de jogo, de videogame, eu acho uma coisa muito legal. Pouquinho, talvez o Cauê Moura. Um pouquinho também o Nando Moura, porque eu acho, eles me inspiraram um pouco no sentido assim, você pode chegar na frente do YouTube e falar também sobre temas importantes da atualidade. Né? Então acho que sobre isso você pode até pensar que. Se bem que eu já falei isso antes, independentemente do Nando Moura ou do Cauê Moura. Né? Enfim, não antes deles, mas antes que tipo, eu não abriu, eu eventualmente falei sobre algum tema bíblico, um tema atual, independentemente da influência deles. Mas não vou dizer que eles foram totalmente inúteis, não. Foram youtubers que de alguma forma deixaram aí alguma marca em mim. Talvez não tanto que nem esse Zangado e o Spoonie, assim, acho que foram os youtubers que mais me influenciaram, assim, que me causaram talvez o desejo de fazer algum tipo de canal no YouTube, alguma coisa assim. Próximo fato, por incrível que pareça, a melhor análise de game que eu já vi, cara, não sei se eu já falei isso antes, foi uma análise do Zelda do canal Nostalgia. Eles não são muito de análise de jogo, eles resumiram, acho que toda a timeline do Zelda. Só que isso faz uns 4, 5 anos. Acho que 4 anos, acho que foi em 2013. E eles fizeram uma análise muito boa, cara. Perdão de Spoon e Zangado, mas a análise que eles fizeram de Zelda foi um negócio espetacular, assim, cara. Foi tudo certinho, tudo certinho. Não foi muita informação jogada, foi ó, pá, foi isso, pá. Não, esse Zelda falava disso, esse outro Zelda falava disso, esse Zelda aconteceu nesse momento da história, nesse momento da linha do tempo e tal. Muito legal, cara. Muito, até hoje, acho que é uma análise de referência que eu tenho, assim, poxa, aquela era a análise. Com as imagens, com edição muito bem feita. Eu não sei se eu hoje gosto muito do canal Nostalgia. Na época eu não achava. Eu achava legal, mas não tão bom. Ele falava de coisas interessantes, mas hoje analisando, apesar de eu talvez não me identificar tanto com o trabalho deles, apenas em um ou outro episódio que eles fizeram, mas não era meu canal favorito, embora eu até frequentasse o canal. Mas realmente a análise de Zelda foi um negócio espetacular, assim, cara. Pra mim é uma referência, um vídeo referência, é uma aula de fazer vídeo no YouTube, cara. De como fazer análise de jogos. Não que o Zangado não tenha capacidade, ou outros analistas de jogos, mas a análise que eles fizeram foi um negócio primoroso, cara. É um vídeo, tipo, não tinha 35 minutos o vídeo. Então é um negócio espetacular. Próximo fato, creio que a discussão em anime mais importante que vi
entre outras importantes, claro, foi em Rurouni Kenshin sobre quem deve prevalecer ou quem deve sobreviver. Os fracos se unindo contra os fortes, que eventualmente estejam contra eles, caso haja conflito social, ou se os fortes devem prevalecer porque são mais fortes, né? Entre aspas, às vezes até subjugando os fracos. E se isso caracteriza alguma lei da natureza. Acho que essa talvez tenha sido a discussão mais relevante, coletivamente falando, que se pode imaginar. Próximo fato já foi do Beto Carreiro, e aqui eu acho que já deu 50 fatos. Talvez eu fale os outros, vou analisar os outros para ver se eu falo, porque eu não sei exatamente se deu 50, mas enfim. Uma que eu já falei, já quebrei meu pulso quando criança, já tinha falado quando eu quebrei o meu mindinho direito, e na mesma mão, 15 ou 14 anos antes eu quebrei meu pulso, acho que 15 anos, eu quebrei meu pulso. Uma história interessante, uma vez, o próximo fato, eu estava jogando futebol com meu primo, a gente tava jogando bola e tal, acho que a gente tava cobrando tipo um pênalti um contra o outro. Aí ele chutou um pênalti e ele isolou a bola. Acho que ele nem fez gol. Daí eu fui buscar a bola. Quando eu volto, cara, eu passo do lado de uma árvore e eu não percebo. A árvore, não, nem a árvore, eu me cortei na árvore, só que eu não percebi. Daí eu chego perto do Thiago, o Thiago é meu primo, ele chega e fala assim, pô, Alex, tem alguma coisa estranha aí. Daí eu coloco assim e realmente tava sangrando, assim, tinha cortado essa parte assim do meu olho. Graças a Deus não afetou o globo ocular, mas tava sangrando, eu comecei a chorar e tal, o pessoal veio ali, o pessoal que estava na casa veio e ficou um pouco assustado por causa do meu grito, eu fiquei meio desesperado, mas era só sangue, até nem doía muito. Eu senti que tinha alguma coisa, entre aspas, um pigarrinho, alguma coisa tinha pego no meu olho, e pensei que era um bicho que tinha voado e batido, uma mosca, alguma coisa, e daí meu primo falou que estava sangrando, eu vi que eu tinha passado de um galho, assim, rente, e aí me cortou, mas na hora eu me assustei pelo sangue, talvez mesmo, embora não tenha muito medo de sangue, mas aquela vez eu fiquei com medo porque era perto do olho. Né? Eu acho que eu fiquei mais com susto nem do sangue, do machucado. O simples fato de me machucar já me assustou, assim, não foi nem exatamente o sangue. E porque estava sangrando, né? Mas não por causa da cor do sangue, nem nada disso. Mas porque eu tinha medo que fosse alguma coisa grave, né? E foi bem louco. Um outro fato é que, cara, eu não sou tão fã de Cavaleiros, cara. Eu respeito, eu acho que tem uma história muito importante no Brasil. Talvez tenha sido no Brasil o anime mais importante. Que abriu portas. Outros animes talvez vieram antes. Talvez ali. O Samurai Warriors eu não sei se veio antes. Eu acho que Sailor Moon veio antes. Os Tokusatsu já tinham vindo antes, que são aqueles programas com atores, né? Que não é anime. Mas, cara, eu acho que Cavaleiros não é muito a minha praia. Eu acho que, às vezes, não sempre, mas às vezes fica uma coisa muito exagerada por Atena. Então é mais ou menos sempre a mesma ideia. Nossa, temos que lutar por Atena e tal. Eu entendo a relevância disso, até pela questão de salvar o mundo e tal. Eu acho que às vezes fica uma coisa um pouco forçada e acaba sendo uma coisa um pouco repetitiva. Né? Embora também tenha aberturas e encerramentos clássicos, algumas não tão boas, outras muito boas. Mas eu acho que não é o meu anime favorito. Dragon Ball Z pra mim ainda, individualmente é mais importante. O Samurai X humanamente é o melhor anime que eu vi. E é isso, cara. Perdoe os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, mas não é o meu anime favorito. Eu acho que tem os seus momentos muito legais. É legal. A vinculação, a ideia da vinculação à energia cósmica, né? Claro que não é aquela coisa mais cristã, mas é um desenho que eu respeito. Eu acho que tem a sua relevância não só no mercado, na história brasileira, na história televisiva brasileira. A história da televisão brasileira é um anime importante, é um anime que é digno de ser mencionado na história da televisão brasileira. Nós temos vários momentos da televisão brasileira, do momento de comédia, grandes comediantes, Golias, Carlos Alberto, Manuel de Nóbrega, outros desenhos muito importantes, programas infantis super relevantes, o início da televisão brasileira, programas de auditório, mas até tanto para dublagem quanto para a entrada de animes no Brasil e outros programas japoneses no Brasil, ou talvez até de outras partes do mundo, o Cavaleiros do Zodíaco ele é realmente um programa que é digno de ser citado na história da televisão brasileira, não tem como negar isso. Né? E o meu próximo fato é... Não, esse fato eu prefiro não falar, até de certa forma eu já falei em outro vídeo, mas esse eu vou preferir, mas já praticamente passou de 50 fatos. 50 e alguns fatos, né? Então é isso aí, cara. Isso aí, senhores que estão assistindo esse vídeo. Esses foram aí alguns fatos sobre mim, um pouco mais de 50. Que de alguma forma isso pode ajudar alguém em alguma coisa, né? Porque trazendo experiências até, vamos dizer, de
de acertos, erros, ou coisas que eu gosto ou não gosto de fazer, ou mesmo de experiências da minha vida, que isso possa, de alguma forma, educar alguém em alguma coisa naquilo que seja eventualmente necessário para você, porque a gente sabe que essa troca de experiência pode ser importante, tanto para mim, como posso refletir sobre os fatos da minha vida e você aprender alguma coisa com aquilo que eu experienciei. Valeu! Deus é bom!